Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Física Aplicada 1. E sobre o que vamos falar nessa aula, né? Qual que é a agenda da aula de hoje? Nós vamos iniciar um novo assunto. Vamos falar um pouquinho, né, da introdução da dinâmica. O que é dinâmica? Quais os principais conceitos envolvidos, né? Do que se trata esse assunto, né? Nós vimos até a aula antes da prova, vimos cinemática. Agora a gente vai falar de dinâmica, tá legal? Então, pessoal, como eu já falei, nós vimos até, né, o assunto até a primeira prova foi cinemática. E para fazer, né, uma refrescada aí na memória de vocês, né, o que é a cinemática? É a gente estuda o movimento sem se preocupar com suas causas, tá legal? Então a gente descreve o movimento, variação de velocidade, de posição, tem aceleração, mas, por exemplo, o que causa uma variação de velocidade? Para a gente, em cinemática, não interessa, a gente apenas descreve movimento, tá legal? Através de posição, deslocamento, velocidade média e aceleração, tá legal? Então a gente estudou um pouquinho de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável. A gente já sabe que a diferença entre eles é a questão da velocidade constante, né, para o MRU, e velocidade variável no MRUV. Ou seja, no MRUV eu tenho a aceleração, que é a variação de velocidade, em função do tempo. É a grande diferença entre eles, tá legal? Aí a gente aplicou um pouquinho desses conceitos, né? No lançamento vertical e queda livre, tá legal? A gente viu o papel da aceleração da gravidade aqui, né? Falamos também do lançamento oblíquo, que combina ali o movimento horizontal com o movimento vertical no movimento na forma de uma parábola, tá legal? Por exemplo, um tiro de um canhão, né? Quando o tiro de canhão ou o projétil ele é atirado em ângulo, né, em relação à horizontal. Vimos que na horizontal a gente tem um movimento retilíneo uniforme, porque não tem ação de aceleração nenhuma, e já na vertical temos um movimento retilíneo uniformemente variável devido à ação da aceleração da gravidade. Tá legal, pessoal? E lembra, a gente né, a gente sabia, né, estudava projéteis, estudava objetos, carros, mas, né, a gente não se preocupava nada com relação ao peso, massa, a gente nunca falou em quilogramas, um carro pesa tanto, um carro tem tantos quilos de massa, ou a bala de canhão de 3 quilos. A gente nunca se preocupou, né, com essas grandezas. Tá legal, pessoal? E essas grandezas, elas fazem parte da dinâmica, tá legal? Quando a gente fala de dinâmica, pessoal, a gente estuda o que causa e modifica o movimento. Quais são as causas que fazem um objeto sofrer uma alteração no seu estado de movimento, tá legal? Por exemplo, assim, a variação de velocidade, né, que é a aceleração, ela não acontece do nada, tá? Quando a gente fala de cinemática, a gente estava preocupado, né, só com a descrição do movimento. Então tinha uma aceleração, mas o que causava essa aceleração para a gente era indiferente. Agora em dinâmica a gente vai entender o que causa a aceleração de um objeto, o que causa a variação de movimento de um objeto. Tá legal, pessoal? Então a gente vai estudar as causas que fazem o movimento variar, tá? Então aqui vão entrar alguns conceitos de extrema importância que a gente vai ver nessa aula. O conceito de força, o conceito de massa, de peso e também vamos conhecer as leis de Newton, que na verdade são 3 leis, tá? Que são os pilares da dinâmica. Então, por exemplo, aqui, ó, eu botei algumas, são 2 imagens ilustrativas, tá legal? Nós vamos ver mais delas a respeito ao longo das aulas. Mas a gente vai ver a questão de força, de como a gente representa a força através de vetor, a força-peso, também plano inclinado, né? A força-peso aqui, o que é um px, o que é um py, força de atrito, tá legal? Então a gente vai ver como as forças se relacionam com o objeto e com a sua variação de movimento. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro conceito, pessoal, é o conceito de força. Primeira coisa, pessoal, força é uma grandeza vetorial. Tá legal? O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que possui direção, intensidade e sentido, tá legal? E ela pode ser representada com uma flecha. Né? Vetores eles podem ser representados através de flecha. Tá legal? Essa, por exemplo, seria a direção do vetor. Tá legal? Ele é horizontal aqui. O sentido dele é da esquerda para a direita, né? Seguindo a flechinha. E a intensidade
é quanto que vale esse vetor, qual que é o valor desse vetor, entendeu? A intensidade, o módulo. Tá legal, pessoal? Então, por exemplo, a gente pode pegar um vetor aqui e utilizar o conceito para ilustrar como uma pessoa estivesse puxando uma caixa ou empurrando uma caixa, tá legal? Através aqui do vetor F. Tá legal, pessoal? Força a gente mede em Newton, tá? Então, Newton a gente representa por N. Toda força, a gente vai ver que existe vários tipos de força, mas toda força na unidade internacional de medida é sempre Newton, tá legal? Mas fisicamente, para a gente ficar com o conceito de força palpável, a gente pode entender força como qualquer agente externo que modifica o movimento de um objeto, tá legal? Então, por exemplo, ó, olha como fica mais palpável, como a gente já conhece esse sentimento, né? Imagina que realmente aqui, ó, a caixinha aqui, o trenózinho tá parado, tá legal? Aí o operário quer mover essa caixa, o que ele faz? Ele empurra essa caixa, tá? Ele dá um empurrão nessa caixa para mover de um ponto A a um ponto B, tá legal? Então, o que ele está fazendo a empurrar? Ele está aplicando uma força, tá? Uma força F nessa caixa para tirar ela do lugar. Então a gente já pode entender daqui que força tem a ver com essa alteração de movimento de um objeto, tá? Pensa assim, ó. Se aqui tivesse só o trenó e não tivesse um operário empurrando, vocês concordam comigo que esse trenó não ia se mover, né? Ele ia ficar parado para sempre ali. Ele só se move porque alguém chegou e empurrou ele de um lugar para o outro, aplicou uma força nele. Tá legal, pessoal? Uma força aqui de intensidade F aplicada nessa direção aqui, na horizontal, tá legal? Também a gente pode utilizar o conceito de força, uma pessoa puxando uma caixa para descer ela de um degrau para o outro aqui, tá legal? Então, esse é o conceito de força para ficar um pouquinho mais palpável. Então, como eu disse, você já pode entender que a força tem tudo a ver com essa mudança de movimento de um objeto, de estado de movimento, tá legal? Só que às vezes, pessoal, por exemplo aqui, né? Eu só tenho um rapaz empurrando aqui, um rapaz puxando. Então é como se fosse apenas um vetor de força que essa pessoa está fazendo, tá? Só que é comum sobre o mesmo objeto estarem agindo diversas forças, tá legal? E vetores, quando eles estão aqui, ó, na mesma direção, tá? Veja, por exemplo, tá tudo na horizontal aqui, bonitinho, tá legal? Quando eles têm a mesma direção, eu posso realizar operações matemáticas com esse vetor, com esses vetores, tá legal? Então, por exemplo, quando eu tenho vetores que têm a mesma direção, porém sentidos opostos, eu posso fazer uma operação de subtração. Se eu tenho vetores que eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu posso somar esses vetores. Tá legal, pessoal? Então, só surge o que a gente chama de força resultante. A gente consegue pegar esse sisteminha aqui, ó, e transformar num único vetor, que eu chamo de FR, de força resultante, que tem o mesmo sentido desse carinha aqui, ó, desses vetores aqui, tá legal? Então pensa aqui, pessoal, por exemplo, ó, como se fosse um cabo de guerra, tá legal? Um cabo de guerra, uma pessoa puxando para esse lado e uma pessoa puxando para o outro lado, uma pessoa puxando para outra, puxando para dois. O que acontece? Eu subtraio esses vetores. E para onde que fica o vetor resultante? Para qual o sentido dele, qual a direção e o sentido? Para a direção do maior vetor aqui, do vetor de maior intensidade, tá legal? Então, por exemplo, aqui, ó, eu teria o vetor resultante seria F1 menos F2. Como F1 é mais intenso do que F2, o vetor força resultante ele tem o mesmo sentido e direção, ó, de F1, tá? Mas o valor dele é o resultado da subtração, tá bom, pessoal? Agora aqui, ó, no segundo caso, eu tô aqui, né? Imagina que eu tô empurrando a caixa é muito pesada. Vem outra pessoa para me ajudar, para unir forças comigo, literalmente, tá legal? Ou seja, agora eu tenho a somatória de forças empurrando aquela caixa ali, tá legal? Então, vetores na mesma direção e no mesmo sentido, eles se somam. O vetor resultante, então, de força resultante, ele tem o somatório do comprimento desses dois aqui, e o valor dele é a soma de F1 mais F2. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Olha o caso do cabo de guerra que eu falei aqui, ó. Por exemplo,
F2 aqui é 80 newtons, F1 50 newtons. Eles estão em sentidos opostos, tá? Como se fosse esse caso aqui, ó. Como se fosse esse caso aqui. Então, quanto que vale a força resultante aqui, ó? 80 menos 50, que é 30. Mas para onde está esse vetor? Né? Qual que é o sentido de direção dele? Tá para cá, ó. Tá? Para cá quanto? 30 newtons. Então, o vetor força resultante aqui vale 30 newtons para cá, no sentido da setinha azul. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E aqui mais dois casos exprimindo isso que eu acabei de falar, tá legal? Por exemplo, a força resultante, F2 menos F1, como eles estão em sentidos opostos, eu subtraio, tá? Então, o FR é a diferença entre F2 menos F1, e ele tá aqui, ó, né? A direção dele, porque o F2 é menor, seria o comprimento que sobra, né, dessa subtração, diríamos assim. E aqui eu tenho a somatória de F1 mais F2 para dar o vetor força resultante, que é esse carinha inteiro aqui. Tá legal, pessoal? Deu para entender o conceito? Então vamos lá, mais um conceito de extrema importância para a gente, que não é uma grandeza vetorial, que é a massa. Massa é uma grandeza escalar, tá bom, pessoal? Uma grandeza escalar é aquela que só tem um valor em uma unidade de medida. Por exemplo, assim, eu tenho 80 quilos. Mentira, mas tudo bem. Tá legal? Eu tenho 80 quilos ali. Tá vendo? Ele é 80 quilos. Eu não tenho um vetor associado aqui. É uma grandeza escalar. É um número com uma unidade de medida. Tá legal? No caso da massa aqui, ó, a massa é medida em quilogramas. Tá legal, pessoal? E a massa, primeiro, é diferente do peso. Quando a gente fala que a gente vai na balança da farmácia, a gente vai se pesar, na verdade a gente está fazendo um equívoco. Tá bom, pessoal? A gente não se pesa na balança. A gente vê nossa massa, a gente vê os quilogramas ali. Tá legal? Então a gente vê a nossa massa, a gente não se pesa. E a massa, como a gente vai ver, diferente do peso, ela independe da aceleração da gravidade, tá? Então, por exemplo, a minha massa de 80 quilos aqui na Terra é a mesma massa de 80 quilogramas na Lua, em Marte, em Vênus, em qualquer lugar que eu esteja do universo. A minha massa, quilogramas, não muda nunca, tá legal? Ela é independente da gravidade do local que eu esteja, tá legal? Tranquilinho, pessoal? Então aqui eu botei só um sisteminha de rodanas que a gente vai ver também, tá? Representando aqui massa de 6,75 e 6,25 kg, mas é realmente só para exprimir aqui o conceito. Pessoal, vou aproveitar aqui já o bloquinho, que eu esqueci de falar uma coisa. Lá em cinemática, a gente não estava preocupado com a forma dos objetos, né? Qual a forma do carro, qual a forma do avião, sei lá. A forma dele não interessava, era tudo visto como se fosse uma partícula, um ponto, tá? Aqui na nosso estudo de dinâmica, esse conceito vai se manter, tá bom, pessoal? A forma do objeto que a gente está estudando, para a gente é indiferente, tá legal? Vai ser completamente diferente. Então, por exemplo, eu posso representar um carro numa estrada como um bloquinho aqui, tá? Como um bloco, não tem problema nenhum. Porque o que me interessa é o estudo da dinâmica, dos conceitos gerais, tá? A forma do objeto, neste momento, para a gente realmente não interessa, tá? Então a gente pode representar tudo basicamente como se fosse um bloco, tá legal? Vocês vão cansar de ver blocos nos exercícios de vocês, tá legal? Agora sim, pessoal, agora a gente entra na questão do peso, a gente vai ver como ele é diferente. Primeira coisa, o peso é uma grandeza vetorial, tá legal? Uma grandeza vetorial, a gente já sabe, tem intensidade, direção e sentido. E o peso é uma força de atração. Corpos com massa, eles se atraem mutuamente, tá legal? Eles se atraem mutuamente. Então, por exemplo, a Terra, o planeta Terra, a gente exprime uma força de atração na Terra e a Terra exprime uma força de atração na gente, tá? É um parzinho ali. Só que lógico, né? A força de atração que a gente faz na Terra é muito pequena, é ridícula, é desprezível devido né, às dimensões, ao peso de cada uma, né? A massa de cada um. Só que todos nós que temos massa estamos sofrendo a ação da força-peso, da Terra nos atraindo para o centro dela, tá? Então a força-peso, pessoal, é a Terra nos atraindo para o centro dela, é a força que nos mantém no chão, tá? É a força que nos mantém grudado no chão. Então a força-peso, essa força de atração, ela é sempre exprimida assim, como um vetor de cima para baixo
perpendicular ao solo. O peso sempre aponta para baixo, perpendicular ao solo. Não importa se eu estou apoiado sobre uma superfície ou se eu estou no ar, por exemplo, um corpo pendurado ou uma bolinha caindo, alguma coisa assim, tá? O peso sempre aponta de cima para baixo, perpendicular ao solo. E a gente vai chamar ele de P mesmo, tá? Tem uma setinha aqui em cima do P porque ele é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial tem uma setinha em cima da letra que representa. Tá legal, pessoal? Então, olha só, o peso, como ele é uma força também, ele também é medido em Newton, tá? Toda força é medida em Newton. E é interessante falar aqui que o Newton, na verdade, é uma unidade de medida composta. Ela é composta por outras, tá? O Newton é igual a quilograma de massa, né? Vezes metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Então a gente já sabe, olha só, que o peso é uma massa vezes uma aceleração, tá? Esse é o conceito dele. Tá legal, pessoal? Só que a aceleração, no caso, pessoal, a aceleração da gravidade. É com essa aceleração multiplicada pela nossa massa que é que medida essa força de atração que a Terra faz nos puxando para o centro dela, tá? Esse vetorzinho aqui, tá? Então, tem a ver com a aceleração da gravidade, né? Então, olha só, o peso, eu posso dizer que ele é calculado como a massa, a nossa massa, a massa do objeto, vezes a gravidade do local. Então, olha só, aqui o peso, ele depende da gravidade do local. Como ele depende, o peso pode variar. O meu peso na Terra é diferente do meu peso em Marte, é diferente do meu peso na Lua. Por quê? Porque a gravidade desses locais são diferentes. Tá bom? Eles são diferentes. O conceito continua valendo. Vai continuar sendo uma força aplicada de cima para baixo aqui que nos puxa para o centro do lugar, tá? Sempre assim. Só que aí o peso vai depender da gravidade do local. Então, por exemplo, o meu peso na Terra é maior do que o meu peso na Lua. Por quê? Porque a gravidade, a aceleração da gravidade na Lua, ela é bem menor do que a que a gente tem aqui na Terra. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Só como lembrete, nós vamos continuar utilizando gravidade aqui na Terra como 10 metros por segundo ao quadrado, tá legal? A gente vai continuar com o valor que a gente já está acostumado. Então, olha só, e aqui a gente vai continuar utilizando, a gente está sempre utilizando as nossas incógnitas, né? As nossas grandezas no sistema internacional. Então, a hora que eu for calcular o peso, a massa tem que estar em quilograma e a gravidade, que é uma aceleração, em metros por segundo ao quadrado, né? Ambas são unidades de medida do sistema internacional que a gente já está acostumado. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então deu para entender a diferença entre massa e peso, tá? Qualquer coisa vocês me perguntem no colar para a gente discutir um pouquinho mais isso. É importante ficar bem clara essa diferença entre os dois aí. Tá legal, pessoal? Então aqui, ó. Primeira coisa, fazer um exemplozinho aqui simples com o conceito de massa e peso, só para começar a ficar mais concreto a ideia, tá? Na superfície da Lua, onde a aceleração gravitacional é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, um corpo apresenta um peso de 3.200 newton. Sabendo que a aceleração gravitacional na superfície da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a massa do corpo e o seu peso na Terra. Tá legal, pessoal? Então a gente quer a massa do objeto e o peso dele na Terra. Tá legal? E eu tenho os dados da Lua, né? Eu já sei que a aceleração na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. E eu já sei que na Lua, esse corpo pesa 3.200 newton. Tá legal? Então, olha só. Esse carinha aqui da esquerda são os dados da Lua. Então, eu já sei como é que eu meço o peso, como é que eu calculo o peso, não importa o local, é através de peso igual a massa vezes gravidade, tá? Eu já sei que o peso na Lua vale o quê? 3.200 newton, enunciado. Igual a gravidade 1,6 vezes a massa. Então, veja que com esses dados eu já consigo calcular a massa do meu objeto, que vai ser igual a 2.000 quilogramas. Lembre-se do que eu falei, a massa de um objeto é independente do local que eu esteja, ela não varia. Então essa massa na Lua aqui, a massa de 2.000 quilos, é a mesma na Lua, é a mesma na Terra, é a mesma em qualquer lugar. Tá legal? Então a massa do meu objeto na Terra, eu já sei que vai ser de 2.000 quilos. Tá legal? Mas quanto que ela pesa? Quanto que ela pesa aqui na Terra?
Agora eu vou aplicar aqui do lado direito, peso igual a massa vezes gravidade, utilizando os dados na Terra, né? Da gravidade na Terra. Então, peso é 2.000, que eu acabei de calcular, 2.000 quilos, né? Vezes a gravidade, que é 10. Logo, 2.000 vezes 10, o corpo pesa na Terra 20.000 newtons. Tá legal? Então, veja a diferença, ó. O corpo aqui na Terra pesa 20.000 newtons, enquanto na Lua, com a aceleração da gravidade bem menor, ele pesa 3.200 newtons, tá? Então veja como o peso depende da gravidade local, tá legal? Ao contrário da massa. E agora vamos falar um pouquinho das leis de Newton, que são os pilares da dinâmica, tá legal, pessoal? As leis de Newton foram formuladas por Isaac Newton, tá? Por isso, né, o nome é uma homenagem ao seu criador, lá no século 17. E são as leis que possibilitam e constituem os principais pilares da dinâmica, né? Então são as leis que nós utilizamos para entender como ocorre a variação de movimento de um objeto. São essas leis que a gente usa, tá? Seja aqui na Terra ou seja mesmo lá pro universo, tá legal? Para corpos celestes. Essa lei é válida também, tá legal, pessoal? E são 3 leis, né? A primeira lei de Newton, a segunda e a terceira. A primeira lei é o princípio da inércia. A segunda é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira é o princípio da ação e reação. Tá legal, pessoal? Vamos explicar uma a uma aqui. Primeira lei de Newton, como eu já falei, é o princípio da inércia. Tá? O que ele diz? Um objeto se mantém em repouso ou em movimento uniforme até que uma força haja sobre ele. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Vamos entender isso aqui. Já sei que, ó, o que vai causar uma variação de movimento, eu já sei que é a força. Tá? Tá aqui no enunciado do princípio da inércia. Para eu ter variação de movimento, eu preciso ter força envolvida. Tá legal? Só você pensar o seguinte, ó. Imagina aqui, ó, o carrinho de supermercado. Ele tá parado, tá em repouso. O rapazinho só olhando para ele aqui, tá? Se ele continuar olhando, na verdade, a não ser que ele tenha alguns poderes de X-Men, o carrinho vai continuar parado, vocês concordam? Ele não tá interagindo com o carrinho. O carrinho vai continuar parado. Agora, imagina que ele aplica um empurrão nesse carrinho, ó. Ele aplica um empurrão nele. O que vai acontecer com esse carrinho? Ele vai se movimentar, tá? Ele vai alterar o seu estado de movimento, tá legal? Por quê? Porque o rapaz aqui aplicou uma força no meu carrinho. Ou seja, para que o meu objeto tenha o seu estado de movimento alterado, precisa agir uma força sobre ele, tá? Esse é o princípio da inércia. Então, por exemplo, se um objeto está parado, se eu não interagir com ele, ele vai continuar parado, tá? Agora, se eu aplico uma força nesse objeto, se eu interajo com ele, significa que eu consigo tirar ele do estado de movimento original dele e colocar em outro, tá legal? Então, por exemplo, se o carrinho está parado, não apliquei força nenhuma, vai continuar parado. Se eu aplico uma força, ele vai se movimentar, tá legal? Então esse é o princípio da inércia. Pensa também no seguinte, ó, um carro mesmo. Você está trafegando com um carro a velocidade constante, tá legal? A velocidade constante ali. Quando eu estou no estado de velocidade constante, tá? Que também é uma condição aqui de movimento uniforme, tá? O carro tá constante ali. Se eu acelero, o que acontece? O carro ganha aceleração, né? Ele varia de velocidade. Por quê? Porque o motor está exercendo uma força no conjunto, tá? A aceleração a gente vai ver que tem tudo a ver com força, tá? Eles estão interligadas, são conceitos interligados. Então, o meu estado de movimento só é alterado quando eu tenho uma força agindo sobre o meu objeto, tá? Deu para entender, pessoal? E olha só, e naturalmente o que acontece? Quanto maior a massa do que a gente está querendo empurrar ou alterar o movimento, mais difícil é, tá? Eu aplico uma força, por exemplo, uma força de 100 newtons. Aplico essa força numa caixa de sapato. Ela vai longe, né? Agora, se eu aplico esses mesmos 100 newtons num carro, pode ser que eu nem consiga tirá-lo do lugar. Naturalmente, né? Um carro lá desligado, em ponto morto, no plano, tá? Mas mesmo assim, quando eu empurro a caixa com 100 newtons, ela vai muito mais longe do que o carro, né? Se eu empurrar o carro ou se eu empurrar a caixa. Por quê? Porque a massa deles são distintas, tá? Então, se eu aplico a mesma força
em objetos de massas distintas, aquele de maior massa vai me dar muito mais dificuldade de alterar o estado de movimento dele, né? O carro parado, a hora que eu empurrar ele com 100 newtons, vai ser muito mais difícil eu colocar ele em movimento do que empurrar a caixa de sapato. Vocês concordam? Tá legal? Deu para entender o conceito do princípio da inércia? Então agora vamos para a segunda lei de Newton aqui, que é o chamado princípio fundamental da dinâmica. E é nesta lei aqui que vai ser muito útil para a gente vai utilizar ela o tempo inteiro, tá legal? A gente vai utilizar ela o tempo inteiro, que eu tenho a relação entre força resultante, massa e aceleração. Tá legal, pessoal? Então olha só há aceleração, variação de velocidade de um objeto, se uma força resultante agir sobre ele. Tá legal? Se uma força agir sobre ele. Então, por exemplo, aqui, ó, pensa no seguinte. Eu tenho esses dois blocos A e B aqui, ó. A partir do momento que eu empurro, tá? Eu empurro esse bloco com uma força F, o que vai acontecer? Ele tá parado, tá? A partir do momento que eu começo a empurrar, ele vai sofrer o quê? Ele vai começar a se movimentar. Logo, ele vai ter uma variação de velocidade. Enquanto eu continuar empurrando com uma força, essa variação de velocidade vai aumentando, tá? Ela vai variando ali. Ou seja, eu estou gerando uma aceleração ali através do meu empurrão, da minha força. Tá legal, pessoal? Então, para eu ter a aceleração de um objeto, uma variação de velocidade, eu preciso aplicar uma força nele. Tá legal? Deu para entender? Como é que eu represento isso matematicamente? Eu posso dizer que esse aqui é o princípio, a formulação matemática da segunda lei de Newton, que a força resultante que está atuando do objeto é igual à massa do objeto vezes a aceleração. A aceleração que vocês já conhecem, tá bom? Vocês já utilizaram a aceleração um monte de vezes. Tá legal? Variação de velocidade. Só que lá em cinemática a gente não sabia, né, o que causava essa aceleração. Agora a gente sabe que para ter aceleração é porque está tendo uma força atuando no objeto. Tá legal? Então a força é que causa a aceleração. E elas são interligadas através do princípio da dinâmica, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá legal, pessoal? Tá legal? Deu para entender? Tranquilinho? Então vamos ver na prática como isso funciona, tá legal? Um outro exemplo aqui, ó. Um bloco de 2,5 kg está submetido a duas forças horizontais, sendo elas F1 igual a 100 N e F2 igual a 75 N. Dentro deste contexto, calcule a aceleração adquirida pelo bloco. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui duas forças atuando, F1 e F2, sentidos opostos. Logo, eu vou precisar calcular a força resultante entre elas aqui. Tá legal? Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, eu faço aquele link, né, entre a força resultante e a aceleração que ela gera no objeto, tá? Quem que é a força resultante? É o F1 menos F2, tá certo? Ou seja, 100 menos 75 é minha força resultante. Quanto que vale a massa do meu objeto? 2,5 kg vezes a aceleração que eu quero, vezes A. Logo, eu tenho 25, que é a força resultante, está atuando o quê? Para cá, né, ó, da esquerda para a direita, tá legal? 25 igual a 2,5 vezes A. Vou passar o 2,5 dividindo, logo o A é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, com essa força resultante aqui, aplicada nesse bloco de 2,5 kg, eu consigo gerar uma aceleração, uma variação de velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que eu estou aplicando aquela força no meu objeto aqui, tá? O meu objeto ganha 10 metros por segundo a mais de velocidade. Tá legal, pessoal? Deu para entender o conceito aí, tranquilinho? Vamos agora para a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, tá? A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido oposto. O que isso significa para a gente em termos de força? Olha só, imagina aqui inicialmente que você está empurrando uma parede, tá? Você tá empurrando uma parede. Se você está empurrando uma parede, significa que você está aplicando uma força nessa parede de intensidade F, tá? Uma intensidade qualquer. O que a parede faz? A parede aplica em você
essa mesma força F, tá? Ela te devolve essa força F, tá? De mesma intensidade. Então, se você aplica F, a parede também te aplica F, na mesma direção, porém no sentido oposto. Tá legal? Tranquilinho? Então, assim, por exemplo, para ficar mais claro, ó, eu tenho um bloco A e um bloco B. Com essa força F empurrando o bloco A, o que vai acontecer? Todo esse conjunto aqui, ele está se movendo o quê? Da esquerda para a direita, nesse sentido do mouse aqui, ó. Concorda? Ou seja, a hora que eu empurro o A, fatalmente ele empurra o B, né? É o A que vai fazer o B se mover. Ou seja, significa que o objeto A está aplicando uma força em B, tá? Para fazer ele se movimentar. O que o corpo B faz? Em resposta, em reação, ele aplica também uma força no corpo A, de mesma direção, ó, as duas são horizontais, estão alinhadinhas, tá? De mesma intensidade. Então, se por exemplo, esse cara vale 9 newtons, esse cara também vale 9 newtons. Só que no sentido oposto. Opa. Só que no sentido oposto. Tá legal? Essa é a ideia da ação e reação. Se eu aplico uma força num objeto, esse objeto me devolve essa força no sentido oposto, tá? De mesma intensidade no sentido oposto. Tá legal? Deu para entender, pessoal? Ó, que nem aqui, ó. E aí, outra coisa importante aqui, o parzinho de ação e reação. Para ser um par de ação, por exemplo, eu tenho a esfera A e a esfera B. Eu tenho aqui a esfera A se chocando com a esfera B, tá? Então, olha só. A esfera A aplica uma força em B, F a B. O que B faz? Devolve essa força em A, FBA, tá legal? De mesma intensidade, porém sentido oposto na mesma direção, tá? Mas veja o seguinte, para ter um par de ação e reação, essas forças, o parzinho, não pode estar atuando no mesmo corpo. Esse parzinho ocorre em corpos diferentes. A ação está em B, ó, e a reação está em A. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, em B, ou desculpa, aqui em A, um vetor A que FAB, o FAB tivesse no A, estaria no mesmo corpo e eu não teria um par de ação e reação. Tá legal, pessoal? Para ter um par de ação e reação, terceira lei de Newton, as forças precisam atuar em corpos diferentes. A força que A aplica em B atua só no B, e a força que B aplica em A em reação, ela afeta só o corpo A. Só o corpo A. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Esse aqui é um exemplo que pode confundir. Já sabemos da força peso, só que existe uma força também, a força normal, que a gente vai falar mais dela, tá? Na próxima aula. Então, pra gente aqui não interessa, mas o que eu quero ilustrar é o seguinte. A normal, a força normal, ela tem o mesmo valor da força peso. Então, pode parecer que é um par de ação e reação, mas não é o caso, porque as duas atuam sobre o mesmo objeto. Tá legal? Então tem que tomar cuidado com isso. Para ser força de ação e reação, o parzinho tem que atuar nos corpos de maneira distinta. Uma força num corpo, outra força no outro corpo. Tá legal, pessoal? Então vamos fazer um exemplo para entender. Considere um sistema formado por dois blocos, conforme apresentado na figura abaixo. Admitindo que as forças de atrito são desprezíveis, calcule a intensidade da força que o bloco B exerce sobre o bloco A. Tá? Então aqui eu tenho o desenho, ó, o bloco A encostado no bloco B, e esse conjunto está sendo empurrado por uma força F1, tá? F1 está empurrando para cá, ó. F1 vale 30 newtons, a massa do corpo A vale 20 kg e a massa do corpo B vale 10 kg. Tá legal, pessoal? Então, aqui embaixo, ó, eu desenhei as forças que estão atuando nos dois objetos. Olha só. Separei eles, tá? Assim, eles estão agindo juntos, só que eu separei para ilustrar as forças que atuam. Tá, pessoal? Olha só. Eu tenho o objeto A aqui, eu tenho o F, que é o F1 aplicado aqui, né? E esse objeto A, ele aplica uma força no objeto B, que vale o quê? FAB, né? F, o corpo A, aplica uma força em B, para empurrar ele, né? Porque o A que empurra o B, então ele está aplicando uma força. O que B faz? Aplica uma reação no corpo A, FBA, tá? De mesma intensidade, porém em sentido oposto, né? Mesma direção, porém sentido oposto.
Tá legal, pessoal? Então, olha só, em A, eu tenho duas forças atuando. Eu tenho F e tenho FBA. Estão em sentidos opostos. Então, eu vou ter que calcular uma força resultante aqui. Então, o que eu vou fazer? Como o que eu quero saber, que é a força que o bloco B exerce sobre o bloco A, que é FBA, está atuando em A e só em A, eu vou me focar nele, tá? Eu vou me focar nele e vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica só nele, tá? Porque a força que eu quero saber o valor, tá no A. Então, olha só, força resultante é massa vezes aceleração, tá certo? Só que no caso aqui do sistema, quem que é a massa? É a somatória da massa de A e de massa de B. Porque a força aqui, né, o F menos FBA, está empurrando tudo. Está sendo responsável por todo o sistema aqui. Tá legal, pessoal? Então eu tenho que saber inicialmente qual que é a aceleração desse meu conjunto. Então, através da força resultante MA mais MB vezes A, sabendo que a força resultante que empurra é 30, né? Quanto que é a somatória de massas? 20 mais 10, que é 30 vezes A. A igual a metro por segundo ao quadrado. Ou seja, eu sei que essa força que está empurrando ambos os blocos aqui causa no sistema uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? Calculei aqui de boa a aceleração do conjunto. Aí agora, eu vou me focar aqui, ó, do lado direito, no objeto A. Quem que é a força resultante no A? Tá? Eu vou replicar essa equação aqui, ó, só que só para o corpo A. Tá? Tá legal, pessoal? Ó, então, força resultante que está atuando em A, quem que é? É a força, F1 ali, menos FBA, é menos porque eles estão em sentidos opostos, né? F menos FBA é igual a massa de A vezes a aceleração. A aceleração é a mesma, seja só o A, seja só o B do conjunto, é sempre a mesma, né? Então, o que eu vou fazer? Vou jogar o F para lá para calcular o FBA. Então, FBA é F menos MA vezes A. Tá legal? FBA, a força F1, que vale 30, dada no enunciado, menos a massa de A, que é 20, vezes a aceleração, que é 1. Ou seja, FBA, 10 newton. A força que B exerce em A vale 10 newtons. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Ó, pessoal, por que eu optei por esse cara ser positivo e esse cara é negativo, né? Aqui. Por que esse cara é negativo e esse é positivo, por exemplo? Porque eu sempre estou convencionando como sentido positivo o sentido da esquerda para a direita, tá? Então, o sentido positivo de orientação do movimento, para saber quem que é positivo e quem que é negativo, é sempre o sentido crescente do eixo X. Tá legal, pessoal? Então, é da esquerda para a direita. Como o F está no mesmo sentido, ele é o positivo. E esse cara no sentido contrário, ele é o negativo. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero vocês no Colab. Tem a listinha de exercícios também para a gente resolver junto mais pro fim da aula, que a gente combinou. Tá legal? Então, também vou postar o gabarito, a resolução do gabarito no YouTube para deixar documentado ali. Tá legal? Quem quiser já dar uma olhadinha antes, fica à vontade. Mas a gente também vai fazer a correção da lista no fim da aula. Tá legal, pessoal? Na live, né? No Colab Live ali. Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Grande abraço, até mais.